A pergunta que me é feita é por que pastores suicidam? Eu vou deixar aqui para você algumas dicas. É impossível nós falarmos sobre esse assunto e esgotarmos todo o assunto, mas eu vou deixar para você algumas dicas. Primeira dica: pastores suicidam quando ignora a sua humanidade. O que é sua humanidade? O pastor tem que ver que ele não é uma figura totêmica, uma figura central, que é uma fonte inesgotável de provisão e de poder. O pastor é humano e o pastor precisa se resguardar diante do povo e não se considerar como super-herói. Ele não é um super-herói, ele tem horários, ele precisa dizer às pessoas que ele tem horário fixado, que ele atende na hora certa, ele tem que fazer a sua agenda de acordo com aquilo que lhe é bom e não de acordo com o desejo do povo. Eu já coloquei na minha vida algumas regras. Eu não atendo ninguém em casa. Minha casa é lugar do meu descanso, do meu refúgio, não é lugar de atendimento pastoral, não é lugar onde as pessoas ficam o dia inteiro vindo em casa. Eu tenho pastores, até amigos meus, que as pessoas vivem na casa dele diuturnamente. Não concordo com isso, não aceito isso, não acho legal isso. Perde-se a relação público e privado. O pastor tem que preservar a sua privacidade. A família do pastor sofre muito quando a sua casa é invadida o tempo inteiro por pessoas que entram em sua casa, veem a sua intimidade e falam mal de você. A igreja tem o pastor, mas nem sempre a sua família o tem, porque o pastor tem a igreja e a igreja tem o pastor. Mas nem sempre a família do pastor tem o pastor, porque o pastor fica o tempo inteiro vivendo narcisicamente para cuidar de um rebanho e ele acha que ele é o único porta-voz, que ele é o único embaixador de Deus. Então ele tem que aprender a não ser como Saul, ciumento e atormentado, e não dividir o seu rebanho, as suas ocupações. Então o pastor, ele entra em depressão quando ignora a sua humanidade. Ele não é um super-herói. Segundo, pastores suicidam quando a igreja ignora a sua humanidade. A igreja tem que entender muito e muito mesmo que o pastor é humano, que o pastor tem doenças, que o pastor sofre desilusões, decepções, frustrações, que o pastor sofre como ser humano, sofre fisicamente, sofre emocionalmente, sofre espiritualmente. Há 3 questões importantes nisso. Primeiro é a negação. O pastor vive num ritmo frenético, ignorando os limites do seu próprio corpo. Eu digo sempre, quando eu começo a ter muita enxaqueca, ou começo a sofrer de sinusite ou de renite, o meu corpo está dizendo, o meu corpo está clamando. Quando a minha boca não fala, o meu corpo clama. E negar o meu ritmo frenético, negar meu corpo mesmo que está falando é um grande problema. Segundo, é obsessão. Obsessão por resultados, por metas, por almas, por células. Tem tanto pastor que fica o dia inteiro na igreja, computando o número de pessoas que foram ao culto domingo de manhã, domingo à noite, computando o número de ofertas que recebeu, computando o número de pessoas que se converteram. Ele tem que ganhar almas, abrir células, relatórios. Isso é um ritmo frenético. A igreja vira um capitalismo. Tem muita igreja no Brasil que tem royalties. A pessoa, para abrir uma igreja dessa, e eu podia citar aqui vários nomes, tem que pagar mensalmente para essa igreja. Terceiro é o descuido da família, o descuido do seu casamento, da sexualidade. Não é à toa que vemos tantos pastores caindo em adultério, homossexualidade, porque se descuidam da sua vida afetiva, sexual, de si, dos seus próprios filhos, dele mesmo. Tá bom? Terceiro, pastores suicidam quando não são cuidados em suas crises. Nós cuidamos de pessoas. E a minha pergunta é: quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Quem cuida do pastor? Quem percebe que o pastor precisa de férias, de viagem? As igrejas deveriam pagar uma viagem para o pastor anualmente, pagar mesmo, que ele vá a um resort, que ele esteja indo a algum lugar para descansar, um lugar gostoso, que ele descanse, ele e a sua família. O que a igreja faz para cuidar dos seus líderes?
Como que a igreja reage diante da dor, da depressão, ou até mesmo de um pecado de um pastor, né? Como que um pastor pode fazer isso? Zygmunt Bauman diz o seguinte: como se pode lutar contra as adversidades do destino sozinho, sem a ajuda de amigos fiéis e dedicados, sem um companheiro de vida pronto para compartilhar os altos e baixos da vida? Ou melhor, Bauman, um sociólogo polonês radicado na Europa, dizia muito isso, da sociedade líquida. Estamos sozinhos. Viver implica em cuidar de si, da sua saúde, da sua família, sua saúde emocional, sua intimidade com Deus. Muitos pastores não sabem nem o que pregar mais porque estão tão afoitos no capitalismo gospel de ganhar e ganhar almas, de conquistar coisas, que não tem mais intimidade com Deus, né? Nós cuidamos de pessoas e quem cuida da gente? Quem está disposto a perceber o quanto nós precisamos de ajuda? Um dia desse acabou o culto e uma mulher me procurou e disse para mim o seguinte: estou há 30 dias longe da igreja, estou há 30 dias mal, estou com enxaqueca, tive uma cirurgia e o Senhor não foi me visitar. Eu disse: pois é, minha irmã, eu não tenho o dom da mãe Diná. Desculpe de brincar sobre esse assunto, eu não posso adivinhar que a irmã estava assim. Mas a irmã sabe que eu também estava afastado, a irmã sabe também que minha mãe faleceu, minha mãe morreu, cuidei dela até a morte, ela estava com Alzheimer, a irmã sabe também que eu não estive bem, a irmã sabe também que eu estava afastado por conta de saúde física e emocional. As pessoas querem ser cuidadas, não querem cuidar. Richard Baxter, um grande pastor puritano que falava muito aos pastores, disse: a igreja que recebe o carinho e o amor do pastor irá recompensá-lo muito bem e com alegria. O que Deus confronta são os pastores que se tornam mercadejadores da palavra de Deus. Precisamos aprender a cuidar dos nossos pastores. E quarto, pastores suicidam quando entram em síndrome de burnout. O que é burnout? A pessoa que se queima. A palavra burnout é queimar-se, é esgotar fisicamente. Segundo as pesquisas, as pessoas mais predispostas a burnout são as pessoas que exercem liderança, que têm uma personalidade dinâmica, né, que são extremamente pessoas dispostas a ajudarem, a trabalharem, que têm grandes responsabilidades, são idealistas, né, e não têm metas irrealistas. O Estado de São Paulo realizou uma matéria no ano de 2000 envolvendo 300 médicos no Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Os dados da pesquisa revelaram o seguinte, presta atenção nisso, que cerca de 73% dos entrevistados tinham algum distúrbio psíquico. Comparado com as outras profissões, como advocacia, engenharia, jornalismo e professorado, o médico é o que mais comete suicídio. Também é o segundo em alcoolismo, perdendo apenas para jornalistas. 60% sofrem insônia, 40% usam tranquilizante, o mais que se usa é o Rivotril, 38% sofrem de impotência em virtude das suas crises de trabalho. É a síndrome de burnout, que é o esgotamento, porque você cuida tanto, você se doa tanto para o outro e não percebe o seu limite. As 3 fases do burnout são, primeiro, alarme. É quando o corpo já está sentindo mãos, pés frios, boca seca, dor no estômago, irritação, esofagite, aumento de sudorese, tensão, dor muscular, rigidez, tonacidade na região dos ombros do corpo, aperto da mandíbula, a tal da pessoa que tem problema mandibular, né? Dorme e fica com bruxismo. Eu, por exemplo, tenho que dormir muitas vezes com uma placa na minha boca porque fico rangendo os dentes, desgastando meus próprios dentes, né? Roer unhas, ponta da caneta, insônia, taquicardia, respiração ofegante, hipertensão súbita ou passageira, mudança de apetite, come demais ou não come, agitação, entusiasmo súbito ou perda de entusiasmo. Segunda fase é a resistência. Na resistência, o corpo tenta voltar ao equilíbrio homeostático,
né? A homeostase quer dizer espírito, alma e corpo andando de maneira regulamentada, ele tenta voltar ao normal e o corpo entra numa fase e se habitua àquela fase do estresse e não volta mais, né? Por exemplo, o cérebro não responde mais, existe uma irritação muito prolongada, existe um entusiasmo perdido, um desgaste físico constante, o apetite é mudado, problemas de pele, hipertensão, pressão sobe muito demais, um cansaço constante, uma gastrite prolongada, uma esofagite crônica, tontura, sensibilidade emotiva, e você não volta mais até o estado anterior, uma homeostase, né? Por exemplo, a pessoa fica muito irritada, excessivamente, tudo irrita essa pessoa. Então, ele começa a perceber desejo sexual diminuído, né? Mas por que acontece isso? Porque o corpo entra num período de adaptação. Então, é a segunda fase, é a resistência. E a terceira fase é a exaustão. É quando a pessoa entra numa fase já de exaustão, é o alarme, resistência e agora exaustão. O sistema imunológico não nos protege. As doenças oportunistas começam a aparecer, né? São problemas frequentes como sexuais, insônias, tique nervoso, síndrome de Tourette, hipertensão arterial e outras coisas mais que vão entrando na pessoa. Os hormônios vão mudando, os leucócitos diminuem, as células do corpo começam a não mais a defender os vírus ou as bactérias que vêm de fora. Então, temos que tomar consciência desses momentos difíceis que são os problemas que nós estamos vivendo e como nós temos que aprender a perceber que nós não somos super-heróis, que nós somos humanos, tá bom? Deus abençoe. A próxima eu vou mostrar sobre qual é a prevenção para o suicídio dos pastores.